pessoal, agora sim, vamos começar a falar. Estava aguardando só o pessoal entrar aqui na conexão da live. Ah, vocês estão me escutando bem? Todo mundo? O pessoal aqui já confirmou, tem mais gente chegando. Vamos lá. Então, vou me apresentar primeiramente, tá? Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Marcelo Toledo, eu sou especialista em segurança da informação, privacidade de dados, atuo aí aproximadamente 35 anos no mercado, na área de tecnologia, sendo aí os últimos 18 anos na área de segurança da informação e área de privacidade de dados. Quanto à minha formação, eu sou graduado em análise de sistemas e também em gestão de tecnologia de informação. Pós-graduado em Direito Digital, possuo também um MBA em Relacionamento Interpessoal, um MBA em Sistemas de Gestão de Segurança de Informação e Continuidade de Negócios, e também sou especialista em riscos vinculado à questão da ISO 27005, que trata de riscos aí, principalmente dos riscos cibernéticos, que é um assunto que a gente vai falar bastante aí em função da questão das medidas técnicas. Principais certificações aí que eu tenho no mercado, atualmente eu sou auditor aí ligado à adequação da LGPD e também riscos de privacidade, uma formação feita no SERPRO. Sou auditor líder de ISO 27001, ISO 27701 e 22301, que é de continuidade. Gerente de risco pela certificação NIST RMF da ISO 31000. Que mais? Perito forense digital para algumas áreas específicas, analista de cibersegurança, pentester profissional e, obviamente, encarregado de proteção de dados, DPO, com certificação do EXIM. Tá, eu sei que nesse evento muitos de vocês são da área de tecnologia e muitos de vocês são advogados. Então, eu gostaria agora de fazer uma introdução e apresentar aqui o meu colega que está aqui conosco hoje, o doutor Nicolas Quadra. Nicolas, todo seu aí. Tá. Boa, boa. Pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com o Marcelo, apresentando mais esse assunto. Meu nome é Nicolas, eu sou advogado, já atuando há 10 anos no mercado, que sou sócio proprietário de um escritório de advocacia, o França Quadra Advocacia. Sou diretor de contratos de uma empresa de engenharia e ramo de data centers, chamados Data Center Service. Tenho especialidade em contabilidade, MBA em gestão e estratégia empresarial, já uma grande experiência em implantação aí, e acompanhamento de a adequação LGPD de empresas, entidades personificadas e não personificadas. O currículo do Marcelo, ele aí vai longe, ele se for, ele vai ficar 10 minutos contando, mas, em resumo, ele que é a estrela do show aqui, realmente eu estamos aqui para complementar o que for possível. O grande objetivo aqui da gente conversar é justamente integrar esses dois pontos que essa lei trata, né? Que não é só jurídico, é muito técnico, e então tem muito assunto para falar, coisas que para quem só está na área do direito vai achar muito bom, integrativo de conceito, e para quem está na área estritamente de TI aí vai achar muito bom também de a gente fazer essa multidisciplinariedade. Então, Marcelo, vamos dar continuidade aí. Ok, Nicolas, obrigado aí pelas palavras. E assim, tudo que nós fizemos junto aí de processos de adequação, fizemos junto. Não seria nem eu nem você sozinho para fazer. Então, estamos juntos nesse processo todo. Vamos lá, então, pessoal. Ditas as apresentações, vamos combinar algumas coisas aqui logo no início, tá? A primeira coisa que eu gostaria de combinar com vocês é para que vocês prestem muita atenção no que nós vamos falar com relação às medidas técnicas e não se preocupem em fazer anotações de tudo que vai estar sendo discutido aqui. Tá? Ao final do evento, eu vou liberar um link para vocês, para que vocês recebam nos próximos dias um e-book. Consolida tudo que a gente está falando aqui, até com um pouco mais de detalhe, tá? Então não se preocupem muito. Óbvio, se querem anotar, fiquem à vontade aí, mas é só para que vocês já saibam disso de início e não se preocupem tanto com essa questão. Com relação a perguntas, a gente vai tentar, para que a gente consiga cumprir o tempo de 1 hora dessa live, a gente vai deixar as perguntas para o final. Obviamente, talvez não dê para responder todas, mas vai ter uma linha de contato lá no final para que vocês, quem não conseguiu ter a dúvida atendida, mande para a gente depois, para que a gente possa posteriormente responder e esclarecer tudo o que vocês quiserem saber a respeito do tema. Então, dito isso, vamos lá. Qual que é o propósito dessa live, pessoal? Por que a gente está aqui hoje sentado para conversar sobre isso? O propósito dessa live é trazer para a mesa, trazer para a discussão à mesa essa questão das medidas técnicas da LGPD. Então tem muita coisa acontecendo que
pode criar um cenário diferente do que a gente está entendendo de LGPD hoje. Então vamos primeiro nos situar aí. Eu sei que todos vocês, a grande maioria, já ouviu falar da LGPD, alguns já atuam com ela, principalmente o pessoal do direito aí que está nos assistindo, mas vamos alinhar todo mundo aqui na mesma página. Então a primeira questão, a gente tem que entender que a LGPD ela se baseia em 5 pontos fundamentais. Pontos esses que não conseguem ser desmembrados, que são o direito dos titulares, bases legais para o tratamento de dados, segurança da informação, governança e transparência, principalmente na prestação de contas, e fiscalização das penalidades. Basicamente é assim que se estrutura a própria lei, né, o texto da própria lei. Bom, a gente pode dizer que pelo menos 3 deles, que são aí o direito dos titulares, segurança da informação e governança e transparência, estão ligados diretamente a essas chamadas medidas técnicas que são citadas na LGPD. Então temos que considerar uma questão, tá? Uma adequação, uma manutenção de uma LGPD, de um processo de adequação. Tem alguém, acho que com o microfone aberto aí, escutei um ruído aí. Bom, vamos lá. Podem abrir se precisar, tá, pessoal? Mas assim, vamos tentar manter a sequência aqui para a gente conseguir cumprir o horário aqui, tá? Então, considerando aí uma adequação e manutenção da LGPD, se baseia nesses 3 pontos de sustentação básicos que a gente vai derivar desses 5 princípios. O que é isso? Quais são esses pontos? Para uma boa adequação da LGPD, a gente tem que ter, primeiro, processos. Tá? A gente costuma dizer que uma adequação de LGPD nada mais é que um alinhamento e uma reestruturação de processos de negócio que a empresa já possui ou precisa adequar. Então, a gente está falando de processos que têm que ser maduros o suficiente, falando aí de maturidade de processo, e serem alinhados realmente com o que o negócio precisa. O segundo pilar é o jurídico. É óbvio, estamos falando de uma lei, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele tem que ser alinhado com as exigências da lei e constantemente atualizado, com resoluções, guias complementares e tudo mais que a NPD vem publicando aí desde o início de 2023 para frente. E, obviamente, o pilar tecnológico, tá? De uma forma a sustentar qual o objetivo do pilar tecnológico? Dar sustentação a toda a questão jurídica e toda a questão de processo dos outros 2 pilares. Então, a gente está falando de um processo totalmente multidisciplinar. Quando eu fiz minha formação de DPO lá ainda em final de 2018, começo de 2019, já por causa do regulamento europeu, não foi nem por causa da LGPD, eu lembro de ter escutado uma frase do meu instrutor que me deu o treinamento, que eu nunca mais esqueci, na época não fez muito sentido e hoje faz completo sentido. Ele disse o seguinte: a primeira orientação para um encarregado de proteção de dados, para um DPO, é o seguinte: você vai fazer um processo de adequação numa empresa. Se você for um profissional de TI, procure um advogado para fazer isso com você. E se você for um advogado, procure um profissional de TI ou de segurança de informação para fazer isso com você. Por causa justamente do alinhamento desses 3 pilares. E, não por acaso, esse desalinhamento é que causa uma questão aí com relação às medidas técnicas, que é o assunto dessa live. Bom, dito isso, não é à toa aí que eu me juntei com o Nicolas nessa empreitada, nós trabalhamos juntos com esse processo para ter realmente esses 2 braços e fazer adequações de acordo com o que a lei realmente determina. São 7 anos aí de LGPD no mercado, tá? Desde 2018, aí, quando ela foi assinada. A gente pode considerar que foram efetivos mesmo uns 4 anos para valer, que a gente teve aquelas interrupções por conta de pandemia, uma série de outras questões, atrasos aí no processo de sanções, isso tudo gerou um pouquinho de barulho com relação a isso. Só que, independente disso, a lei ela tem evoluído. Primeiro, por meio das resoluções que a própria NPD publica. No ano passado, eles publicaram várias, que modificaram várias questões da lei ali. Todos vocês que tiveram algum contato com a lei sabem que em alguns pontos ela sempre cita ali, né? Cabe regulamentação complementar. E essas regulamentações estão aparecendo na forma dessas resoluções da NPD e até alguns guias orientativos. Então, a gente tem percebido que isso está cada vez mais frequente. O que acontece é o seguinte: a lei está em evolução e as resoluções acontecem. E a gente tem percebido que muitas empresas que a gente tem contato, elas estão estagnadas na adequação original. Naquela adequação que foi feita lá em 2019, 2020, um pouco mais para frente, talvez, como uma adequação foi feita, entregue e acabou, como se o processo acabasse ali. Muita empresa entendendo equivocadamente que é assim o processo de adequação LGPD. Isso gera, obviamente, um risco gigantesco para o cenário da empresa com relação ao próprio negócio. Vamos entender um pouco como é que é o cenário atual disso e o que está motivando isso. Bom,
O cenário atual, como é que a gente buscou essa informação? Nós temos aí aproximadamente pouco mais aí de 37, indo para 38 agora, processos de adequação feito do início ao fim, em várias empresas de vários portes, de vários segmentos. Tá, e essas adequações, o que que acontece? Boa parte dela nós implementamos como processos contínuos, que desde a implementação ela tem sido acompanhada no cliente para garantir que a gente está atendendo todas essas questões, tá? Ou como consultoria de DPO, ou atuando como próprio DPO, ou apenas assessorando a empresa. O que envolve aí a validação de tudo isso, tá? Principalmente muitas empresas buscando essas validações por conta do gerenciamento de risco, que não deixa de ser importante nesse contexto. O que a gente tem notado? Uma preocupação muito grande dos controladores, que são os responsáveis, em primeira instância, pela questão do tratamento dos dados, com relação ao que é feito com os dados pelos operadores aos quais eles confiam esses dados. Logo no começo aí dos processos de LGPD, era muito comum um controlador mandar todo ano um formulário para o operador responder como é que ele lida com a LGPD, como é que ele trata os dados. O que está incomodando muitos desses controladores é justamente o que tem acontecido. Desses formulários, passa ano e entra ano, não muda uma vírgula, sempre a mesma resposta, sempre a mesma situação. Isso motivou vários controladores com quem a gente atua nos procurarem pedindo o que a gente chama de auditorias de segunda parte. É ir nesse fornecedor de um serviço e auditá-lo com relação à LGPD, com relação à adequação da LGPD, e não mais acreditar somente no formulário. A gente pode pensar, pô, não é um pouco demais isso? Afinal de contas, a gente está falando que eu tenho controlador operador ali, mas tudo bem, existe uma responsabilidade solidária se algo acontecer. Só que não adianta, porque se algo acontecer, o nome da empresa já foi para a lama, toda publicidade negativa já aconteceu, daí a gente está falando só de uma questão aí de financeira, mas não a questão de imagem. Por isso a preocupação de risco para o negócio, inclusive de valor do próprio negócio, ok? Então vamos lá. O que que aconteceu? Muitos desses casos, inclusive, que a gente avaliou, geraram até quebras de contrato comercial em função desse desalinhamento. Quer dizer, eu não posso confiar nessa empresa para tratar dados em meu nome. Um grande número dessas empresas, então, o que a gente percebeu, estão estacionadas aí nessa primeira adequação. Só que desde a primeira adequação, quando a gente volta lá em 2019, 20, quando começaram, com mais força em 21 para frente, a gente teve resoluções 10 e 11 de 2023, resoluções 15, 18, 19, 23 já de 2024, teve algumas em 2022, que surgiram depois dessas adequações. E a gente questiona muito isso beleza, essas resoluções foram incorporadas no processo de adequação que foi implementado, ou isso permaneceu estagnado? Esse desalinhamento da adequação é o que acontece na prática aí com desalinhar completamente. Eu tenho a questão jurídica, a questão de processos e a questão de tecnologia, os três pilares que nós não mencionamos, simplesmente não se conversando. E isso gera uma série de problemas, tá? Precariedade, obviamente, precariedade completa ou parcial da aplicação das medidas técnicas, comprováveis e alinhadas aí com a adequação. Então, nós temos lá um processo definido na área jurídica, lá toda a parte de documentação jurídica implementada, só que referenciando questões de proteção técnica que não foram implementadas ou estão implementadas de forma precária. Falta de cultura, outro diagnóstico, falta de cultura organizacional da empresa, tá, com relação à privacidade e proteção de dados. A gente tem, às vezes, um pequeno grupo sabendo do assunto, lidando com o assunto de privacidade, e o resto da empresa completamente alheio ao que está acontecendo. Mais um ponto, falta de evidência comprobatória, inclusive com relação ao incidente. Quando algo acontece, a gente não consegue rastrear onde isso aconteceu. Quem está acompanhando aí as últimas movimentações da NPD com relação a isso, tem percebido aí algumas decisões que têm saído em relação a algumas investigações que tem muito a ver com isso. Falta de conhecimento, falta de medida técnica, uma série de outras coisas, tá? O que mais? Muita confusão. A gente fala de política de segurança da informação que não tem nada a ver com a tal da política de privacidade que a LGPD pede, mas ela orienta que exista também a política de segurança, a política de privacidade e o aviso de privacidade. Uma confusão gigantesca entre esses três documentos. O que é o que e para que eles servem? Muitas vezes usado de maneira completamente equivocada. Tá? O que mais? LGPD para grupos específicos. Ela centrou lá, vamos fazer com os diretores e os gerentes, explicar como é que funciona e segue o barco. Isso não funciona também, porque eu posso ter falha com relação à segurança que vai refletir em privacidade em qualquer ponto do processo. Então, uma coisa que a gente não pode ignorar.
Não bastasse isso, né, essa percepção que a gente, olhando para um universo de várias empresas que a gente acabou tendo que auditar, percebendo essa sucessão de falhas, temos mais uns agravantes que o próprio mercado está pedindo. O primeiro eu já mencionei, que é, obviamente, alguns clientes começando a recusar serviços de alguns fornecedores por conta de risco de privacidade. Então a gente vai percebendo que a questão das medidas técnicas vai haver uma pressão natural de mercado para que a empresa se adeque. Mais que isso, tá? A gente tem outras situações acontecendo. Por exemplo, muitas empresas que adotaram padrões baseados em normas reconhecidas no mercado, como a ISO 27001, trataram muito bem a parte da segurança, só que esses mesmos padrões também evoluíram. As últimas versões da ISO 27001, inclusive o adendo 27701, mais as normativas aí do SysControls, que é um padrão muito utilizado para avaliação de segurança, e do NIST, também usado para isso, recentemente foram todos atualizados, incluindo exatamente o quê? A parte de privacidade e proteção de dados, que não fazia parte. Então, quando a gente fala de medida técnica agora, a coisa mudou um pouco. Eu estou focando medidas justamente no ponto onde pega na LGPD, a questão de privacidade. Vamos além um pouquinho? Fala-se muito nas empresas dos processos de ESG, que é a parte social, de governança, a parte ambiental. Processos de ESG, eles vão exigir um volume de tratamento de dados, inclusive para comprovação das medidas sendo eficazes, gigantesco. Então já se fala muito da proteção desses dados relacionados aos processos de ESG. Não por acaso, em alguns países da Europa já está se falando em ESG-T, o T de Tech, né, que seria o ESG Technology, focado exatamente nisso. Ou seja, um outro movimento de mercado que já está exigindo a questão de conformidade com segurança de informação e privacidade. Mais ainda, tá? Se a gente sair um pouco desse mundo da segurança da informação e pensar em mundo de negócios, talvez as duas normas mais comuns aí que todos vocês devem ter ouvido falar no mercado, primeira, sem dúvida, a tal da ISO 9001, a norma de qualidade que rege aí os sistemas de gestão de qualidade. Semelhante a ela, temos aí também a ISO 14001, que é a norma que trata da parte de gestão ambiental. Dois pontos que estão ligados ao ESG e a outras questões comerciais da empresa, para a empresa se mostrar adequada ao mercado. Por que eu estou citando essas duas normas? Que as duas tratam itens de segurança de informação. Por exemplo, a ISO 9000, ela tem o item 7.5, 7.5, 7.53, 8.51, 911, 10.2, que citam mecanismos de segurança de informação para garantir dados do sistema de qualidade. A ISO 14001, ela trata nos itens 7.51, 752, 753, 614, 911 e 10.3. Trata com relação à proteção de dados e a questão de segurança de informação em dados relativos ao sistema de gestão ambiental. Ou seja, essas duas normas já tratam disso. E veio da onde isso? Elas herdaram toda a norma ISO, todas as normas ISO, elas são interrelacionadas entre si. Ninguém reinventa a roda. Eu aproveito uma norma que já fala de um tema e incorporo essas medidas. E da onde veio isso na 9000 e na 9000 e na 14000? Veio da ISO 27000, que recentemente, como eu mencionei há pouco, foi atualizada. Passou a tratar com critério aí a questão de privacidade. E onde que eu quero chegar com isso, pessoal? A ISO, tanto a 9001 quanto a ISO 14001, ambas são normas publicadas em 2015, que, no caso da 9001, dezembro agora de 2025, esse ano, e no caso da 14001, janeiro de 2026, ano que vem, recebem as novas versões dela, considerando os aspectos de segurança da ISO 27001 2022. Ou seja, essas normas, recertificações de qualidade, de ambiental, vão começar a exigir requisitos de privacidade. Então a gente está falando de um mundo, pessoal, de um mercado envolvendo segurança de informação e privacidade que não é só para adequar a LGPD. Vamos dizer assim, a LGPD é só um detalhe. Aí você tem vários outros processos que as empresas vão passar que vão exigir esse tipo de adequação funcionando, principalmente com as nossas aí, medidas técnicas que estamos falando. Então, agora sim, dito tudo isso, feito essa introdução geral de cenário, vamos falar então quais são, afinal de contas, essas medidas técnicas. Você está Marcelo, falando... Oi, pode falar. deixa eu só complementar isso À daí. vontade, Nicolas. Justamente assim, às vezes as pessoas, principalmente no começo da aplicação da LGPD, faziam um estudo, faziam regulamentações básicas, aplicavam e esqueciam, opa, estou atendendo, acabou. Mas a gente precisa ter uma noção de que, assim como uma norma de contabilidade ou uma norma tributária,
A LGPD ela veio para ficar. E ela veio para ficar de forma constante, imutável e recorrente. Então, ela é um custo que a empresa vai ter que absorver de colocar uma revisão e uma readequação constante, senão cedo ou tarde ela se torna obsoleta e ela fica aberta aí a possíveis sanções. Então, a noção de que não basta você fazer formalmente algo imediatamente, mas que você tem que fazer uma reavaliação constante e um controle constante, é o que precisa ficar na cabeça de todo mundo. Então, aí que vai agora a principal parte, que são as medidas técnicas que você vai falar, que aí é a concretização disso tudo. Pode seguir, Marcelo. Obrigado, Nicolas. Obrigado aí pelo complemento aí. Bastante útil. Bom, pessoal, como o Nicolas disse, então a gente tem essa questão agora, quais são as medidas técnicas? Primeiro ponto importante, para quem fez adequações ou leu a lei, principalmente a questão do pessoal que vem da área jurídica. A gente tem nos artigos 6, 35, 44, 46, 48 e 55, o que a gente tem em comum entre esses artigos? Quem viu o vídeo de chamada para live já decorou, né? Que eu falei isso naquele vídeo. A tal das medidas técnicas, que são citadas diretamente ali na lei, tá? O que são essas medidas técnicas, pessoal? Elas estão aonde? Essas medidas técnicas foram sugeridas pela própria NPD em 2021, tá? Num documento chamado Segurança de Informação para Agente de Tratamento de Pequeno Porte. Ela estava de pequeno porte. Imagina o que é exigido numa empresa de porte maior, que entende-se que já deve estar fazendo isso até por outras questões de compliance e outras coisas. O que é colocado nessas medidas? Junto com esse documento, eles publicaram um checklist de validação disso para garantir que você tem essas medidas técnicas aplicadas. Primeira delas, política de segurança da informação. Pessoal, a gente vê o que a gente mais vê nas adequações hoje. Tem a política de privacidade, que é a política que o pessoal pede lá. Mas não tem a política de segurança de informação, que é uma coisa completamente diferente. Ou quando tem, você tem duas políticas que não se conversam. Quer dizer, uma fala da parte formal da lei, do cumprimento da privacidade, a outra fala de todo o processo de segurança, mas as duas não conversam, o que não faz sentido, porque uma coisa é dependente da outra, tá? E mais do que isso, que é uma maneira fácil de pegar uma falha de adequação de privacidade ou de segurança, você pede uma política dessa e a pessoa te apresenta uma política lá datada de 2022, por exemplo. Aí você pergunta, né, será que nada mudou na empresa? Nenhuma mudança em processo e nada que justificasse uma adequação, uma atualização dessa política, isso já é uma evidência, uma não conformidade que já joga contra você de cara já, porque você tem um documento datado de um tempo atrás que não foi atualizado, sendo que só com relação ao LGPD a gente tem pelo menos 7 resoluções que modificaram algumas coisas. Tá, isso fora a segurança que eu tinha falado, normas ISO aí que vieram atualizando já em 2022, 2023 e por aí vai. O que mais? Conscientização e treinamento. A NPD fala disso. E, pessoal, esse é um outro ponto. O que a gente vê muito nas empresas? Um treinamento inicial, que muitas vezes é feito lá para explicar para os usuários envolvidos o que é privacidade e o que é a lei, a LGPD. Ok, mas e na prática, no dia a dia? O cara entender quais os riscos, os riscos ao qual ele está exposto, por exemplo, uma tratativa de um e-mail falso, uma fraude, uma coisa desse tipo, que pode gerar um evento de privacidade. E isso não é uma vez juntar o pessoal numa sala, dar um treinamento e tchau, segue a vida. Não é assim. É um processo contínuo, com validação, tá? Que você tem que ter evidência disso para a LGPD. Você tem que ter evidência que as pessoas são constantemente treinadas, que seja anualmente, mas que exista esse processo formal acontecendo e você tem como gerenciar e mostrar evidência. E não só focado na lei em si, mas focado nas ações técnicas que a pessoa tem que saber fazer para trabalhar num computador, por exemplo, com o menor risco possível. Toda a questão de crime digital, tudo isso aí tem que ser explorado, e essa que é a recomendação. Controles de acesso, tá? Aí entra a parte de controle de acesso a servidores, a sistemas, a tudo isso, tá? Muitas vezes a gente olha um sistema e não olha, por exemplo, o software de gestão da empresa, com uma série de buracos lá de segurança que ninguém está vendo. Então são coisas que a gente tem que explorar também, tá? Segurança de dados pessoais aí, tanto na parte de armazenamento quanto na parte de transmissão, que muitas vezes eu estou mandando dados pela internet ou por outro mecanismo de conexão da empresa. Ou seja, eu tenho todo um processo envolvendo criptografia, gestão de identidade, que são questões técnicas. Segurança nas comunicações. Não só falando de internet, conexão de internet, mas hoje eu tenho que entender que às vezes eu tenho terceiros que exercem funções críticas dentro da empresa e que têm acesso aos sistemas da empresa.
acesso remoto, inclusive. Eu tenho home office, usuário remoto trabalhando. Como é que eu estou gerindo um cara que está na casa dele, conectado com a empresa, com a rede da empresa, ou seja, uma conexão legítima, e acessando sei lá mais o que na máquina dele que eu posso, através desse caminho, dar acesso à empresa. São coisas que têm que ser controladas, tá? E existe mecanismo para isso. O que mais? Gerenciamento de vulnerabilidades. Toda vez que eu faço uma grande mudança, até as mais simples, eu troquei meu link de internet de operadora. É uma coisa comum que as empresas fazem, às vezes por questões contratuais. Implementei um novo sistema de chatbot para atendimento dos meus clientes, que é uma outra questão também. Tudo isso, pessoal, impacta diretamente em questões de segurança. E muitas vezes exige-se que faça novamente se faça uma avaliação de risco. Então, coisas do tipo pen tests, que são aqueles testes simulando uma invasão hacker de tempos em tempos para validar que a segurança da empresa continua ok, é necessário. Teste de vulnerabilidade de sistemas que sofreram modificações. Então, existe uma série de questões aí que estão relacionadas às medidas técnicas. Dispositivos móveis. Mais crítico ainda, né? Às vezes o usuário conectado na rede da empresa com celular particular, ou com o celular da empresa usando fora da empresa em outras questões. Tudo isso existem mecanismos para gerenciar. A gente chama de MDDM, que é isso aí, que é a gestão de dispositivos móveis. Existe como controlar isso, tá? O que mais? Serviços de nuvem. Não somente o ponto de vista óbvio, né? Se o serviço é confiável o suficiente para garantir que eu não paro, que meu negócio funciona, mas até mesmo aonde está armazenado isso. De repente, por falta de ler um contrato adequadamente, você descobre que os dados do teu ERP aqui local, que você comprou de uma empresa aqui local, está armazenado num data center lá na China, que não segue nenhuma regra de segurança. Como é que fica a transferência internacional de dados da LGPD nesse caso? Você tem um problemão na mão, tá um problemão na mão. Tanto é que os grandes players aí de data centers que fornecem esses serviços, eles têm data centers localizados em várias áreas do mundo, inclusive no Brasil, para atender justamente a legislação. Então a gente tem que entender isso. Então, além de tudo isso que a gente comenta aqui, desse foco tecnológico, tudo isso aqui, pessoal, vem referenciado dos artigos que eu mencionei da lei, que está lá nesses documentos que a NPD publica de que deve ser praticado. Ainda temos a questão aqui de atualizações constantes das diretivas, lá das regulamentações. Ó, tivemos uma aqui, resolução de número 23, lá de dezembro de 2024, que é a mais recente. Ela mudou todo o processo de agenda regulatória da NPD, 2025-2026. Tem várias coisas que eles modificaram na agenda do que estava previsto. Inclusive, uma coisa que eles anteciparam já para 25 é a parte aí de fiscalização ostensiva, que era uma coisa que estava lá para frente. Tá? Eles colocam algumas coisas ali, quer dizer, vai começar, já está pegando, tá? Eu vou mostrar algumas notícias para vocês que deixam isso bem claro. Que mais? Uma resolução 19 de agosto de 24 também, que ela trata do regulamento para transferência internacional, mencionando uma série de medidas técnicas que tem que ser aplicada, tá? Contendo, inclusive, cláusulas padrão de confidencialidade entre operadores e controladores quando a gente está falando de transferência internacional, entre uma série de outros requisitos aí. Resolução 18, lá também de 2024, de julho de 24, uma regulamentação sobre a atuação do encarregado de proteção de dados. Finalmente, o DPO, o encarregado de proteção de dados, passou a ter um manualzinho para ele seguir do que a empresa deve fazer com esse cara. E tem bastante coisa interessante lá que muita empresa não está observando. Inclusive questões relacionadas até mesmo à posição desse cara dentro da empresa para não caracterizar questão de divergência de interesses, tá? Conflito de interesse. Então o cara tem algumas recomendações para isso, fora algumas ações que ele é obrigado a cumprir ali, como, né, estando nesse papel. Então, é um guia informativo para como exercer a função de encarregado. Pode ver que ela não é tão recente assim, né? Julho de 24. Estamos aí quase chegando, então, um pouco mais de alguns 6 meses dela aí. Que mais? 24 de abril também, a gente teve de 24, aprovou o regulamento de comunicação de incidente, definindo aí 3 dias úteis para comunicar o incidente. Só que o incidente comunicado no formato que eles pedem, com relação exata do incidente, com todas as evidências da ocorrência do acidente, que você vai buscar onde essas evidências? Muito provavelmente dentro de sistemas, dentro de logs, coisas que são medidas técnicas, que deveriam ter sido implementadas para que você consiga justificar e apontar incidente. Quer um outro exemplo? O famoso relatório de impacto à privacidade, o RIPD, que na lei fala que a NPD pode exigir o RIPD, mas em todos os outros documentos que eles já colocam a situação de um RIPD não só obrigatório, como tem que estar constantemente atualizado. Por causa disso tudo que eu falei até agora. A empresa não é estática, os processos mudam, o negócio muda, então obviamente os riscos também. Não dá para falar que o risco não vai mudar. Vamos lá.
resumo dessas resoluções, ainda traz algumas coisas de medida de segurança, fala do RIPD que eu comentei com vocês, impacto com relação à infração, incidentes de segurança, vazamento de dados, notificação, questão da evidência, medidas preventivas de monitoramento e exigências de medidas mínimas de segurança como padrão, tá? Pelo menos essas que estão aí no guia publicado lá em 2021. Pessoal, então a gente diz o seguinte, parou por aí? Não, a NPD tem atuado muito forte. Para nos orientar ao que não está no texto da lei, a gente ainda tem, além desses que eu mencionei, a gente tem o Guia de Hipóteses Legais de Legítimo Interesse, que o pessoal aí que é da área jurídica sabe que dá muito pano para manga isso, porque se deixar a empresa, ela quer jogar tudo no legítimo interesse, tá? Mas nem sempre isso é possível. O que mais? Guia para tratamento de dados acadêmicos, instituições de ensino, universidades, esse tipo de coisa. Guia de uso de cookies. A gente pega esses sites que vocês entram lá e tem lá os cookies para você clicar, assinar. Eu digo para vocês que o que a gente pega nas nossas avaliações aqui, é que pelo menos 70% desses sites é fake. Ele só tem uma carinha lá para o cara clicar e dizer que registrou isso em algum lugar. Se eu for perguntar para o responsável por esse site, tá, o fulano de tal acessou o site, que hora, que data, da onde que ele conectou, é isso que o cookie tem que registrar. E existem sistemas hoje no mercado disponíveis extremamente baratos para fazer isso. Então não é desculpa não ter, mas é mais fácil colocar um bannerzinho lá que aparece, o cara clica e diz que fez alguma coisa. Então tem um monte disso que a gente pega, tem até ferramenta para testar site, tá? Que testa o site e já fala, não tem, tá? Então esse tipo de coisa, não é muito difícil você descobrir essa falha. Bom, a guia de tratamento de dados para o setor público, que também tem uma série de requisitos diferentes do setor privado. E guia de segurança de informação para os agentes de pequeno porte, que eu já tinha mencionado. E quer saber mais? Tem 2 documentos em fase de escrita lá da NPD, que aparece como em revisão, focando na parte de inteligência artificial, na parte de IA. Ou seja, os caras estão muito antenados no que está acontecendo no mundo. Eu mencionei para vocês agora, num exemplo, os chatbots de WhatsApp, por exemplo. Tem um monte, todo dia aparece um novo aí para atendimento de alguma coisa. Essas inteligências artificiais que automatizam algumas coisas. E elas já estão se tornando, não só no Brasil, tá, em outros lugares tem acontecido, elas já estão se tornando o principal ponto de vazamento de dados das empresas. Que dependendo da interação que você vai ter com essa inteligência artificial, pode ser que ela acabe informando coisa que ela não poderia informar, por não considerar algumas regras. Então isso está acendendo a luz vermelha aí no mercado, muita gente já teve 2 casos aqui no Brasil icônicos disso, tá? Não posso citar o nome da empresa, mas que teve um vazamento grande de dados causado por uma IA dessa que fazia atendimento de chatbot mesmo, atendimento automático pelo WhatsApp. Então, muito cuidado com essas coisas. A gente está falando de tecnologias muito novas, tem que respeitar uma série de regras para impedir que ela faça algo desse tipo. Beleza? Bom, dito tudo isso, pessoal, o mercado botando pressão para que as empresas se adequem, porque eu estou com medo de dar meus dados para você, você vazar meus dados e eu me ferrar com isso, aquela coisa, eu sou o responsável. Essas questões das normas todas sendo atualizadas, botando pressão, inclusive 9.000 e 14.000 que eu mencionei, botando pressão na parte de privacidade para isso acontecer. Uma NPD cada vez mais ativa no mercado. Aí você junta tudo isso, pessoal, com um cenário que a gente observou de um monte de empresa com processos de LGPD estagnados, que foram feitos há alguns anos atrás e pararam. Então, de cara, pessoal, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que qualquer adequação que ficou estática, que não teve nenhum tipo de atualização, que seja anterior a 2023, está completamente irregular. O cara não está adequado, ele não está cumprindo a lei, o que é um risco gigantesco para o negócio. Então a lei e os padrões de segurança, eles mudam. Então o que a gente tem que pensar? Vamos pensar o seguinte, como eu já mencionei antes, leis e padrões de segurança estão mudando frequentemente, sendo atualizados frequentemente. A gente costuma dizer, pessoal, que a área de segurança da informação, a cibersegurança também, privacidade de dados, é como se fosse um alvo móvel. Você está protegendo alguma coisa e tem alguém tentando burlar do outro lado, numa proporção, às vezes, desleal. Então, a gente tem que estar antenado em tudo isso que está acontecendo. Por isso, essa preocupação. Então, vamos pensar numa empresa. Por acaso, numa empresa, vamos pensar em uma empresa hipotética, por acaso os processos não mudaram nesse tempo? Fiz uma adequação lá em 2022. Não mudou nenhum processo de negócio? Nada? Nenhum processo novo, nenhum documento novo que foi criado, nenhum novo produto que eu estou vendendo de serviço, por exemplo, que envolve dado pessoal? As pessoas que estavam envolvidas no processo todo de adequação lá atrás são as mesmas? Saiu alguém, entrou gente nova, as pessoas que entraram foram devidamente treinadas para seguir o processo? Ou não? Perfil do negócio como um todo não mudou? Não teve expansão do negócio, ou até redução, ou mudança de área de atuação, coisas nesse sentido?
E se a gente pensar então na tecnologia, a tecnologia não mudou nada, nada evoluiu. Eu continuo com os mesmos computadores, com os mesmos sistemas, com os mesmos servidores, com o mesmo link há 5 anos. Pessoal, a gente não costuma manter essas coisas nem na nossa casa, com relação a link de internet, computador, celular. Você imagina dentro de uma empresa que sustenta um negócio através disso. Então, pessoal, essas perguntas, se a resposta de vocês para esses questionamentos, ou do seu cliente, né, for não, não teve mudança de processo, não teve saída de pessoa, não teve evolução tecnológica, pessoal, desculpa, mas a empresa morreu já faz tempo, não é nem questão de LGPD, essa empresa não deveria nem estar no mercado mais. Como é que ela compete no mercado agindo dessa forma? Então percebam que a questão é bem mais profunda do que simplesmente falar de questão jurídica, questão de medidas técnicas, questão de processo. Tem que ter tudo isso funcionando junto, continuamente e devidamente atualizado. Tá? Essa que é a questão. Então, quando a gente fala de conformidade LGPD, a gente está falando de um processo que considera o seguinte: processos claros, frequentemente atualizados. Tá? Aspectos jurídicos alinhados com o negócio da empresa, aí, totalmente alinhados e corretamente suportados pelas medidas técnicas que eles normalmente referenciam. Medidas técnicas e de segurança que suportem todos os processos de negócio e que suportem todas as ações e artefatos jurídicos colocados na parte da adequação jurídica. Tudo isso falando a mesma língua e conversando, tá? Ampliação da cultura de segurança contínua, com capacitação não só em quem está envolvido diretamente no processo, como conscientização como um todo, para a empresa como um todo. Capacitação de todo mundo, então. Monitoramento contínuo de risco. Monitoramento e simulações constantes de validação disso toda vez que alguma coisa, principalmente quando algo muda, quando a empresa mudou alguma coisa muito, muito grande dentro da estrutura. Conformidade capaz de, mais importante, né? Conformidade capaz de gerar evidência de tudo que está acontecendo. Eu tenho evidência da capacitação das pessoas, eu tenho evidência de todo o processo de um incidente. Por exemplo, um incidente às vezes pequeno que acontece que não é registrado e é uma bola de neve, vai explodir lá na frente. Se eu não tenho um processo de gestão de incidentes implementado, eu não vou achar essa questão. Tá um vazamento de dados, então. O grande problema, pessoal, quando a gente fala agora, falando para todos de uma forma geral da segurança de informação, só abrindo um parênteses, segurança de informação tem a ver com questão de confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados. E, além disso, autenticidade e legalidade. Dos três primeiros, que são os mais comuns, quando eu tenho uma falha com relação à confidencialidade, já me gera um problema grave. Com relação à integridade, também, eu tenho um documento falso. A disponibilidade é mais fácil de perceber, ela acontece e você sente na hora, porque eu não estava disponível. Agora, o problema são as outras duas. A que mais acontece é a disponibilidade. Caiu um link, caiu um serviço, não consegui mandar um negócio que estava fora do ar. Essa acontece mais fácil. O problema das outras duas, da confidencialidade e da integridade, é que muitas vezes você só vai perceber que aconteceu meses, talvez anos depois, quando essa informação já foi usada e você já teve problema com isso. Então, é uma coisa realmente para se ter atenção. Então, conformidade capaz de gerar essa evidência. Agora, eu vou chamar o Nicolas aqui para comentar a respeito disso. Vamos lá, Nicolas. Oi, Marcelo, tava respondendo aqui a dúvida Tá. do, do Bruno que ele mandou lá É no. isso aí, pilota o chat aí que eu estou falando aqui, só não estou olhando o chat. Então, tá bom. Acabei divagando um pouquinho na informação, mas eu acho que até vale comentar aqui a dúvida dele, que ele estava perguntando sobre como que aplica a documentação para licenciamento de software em B2B, segundo a LGPD. Só, então, já aproveitando que eu tinha comentado aqui, que muitas vezes as pessoas pensam que, estou no ramo de B2B, né? Estou lidando empresa para empresa, então não preciso me preocupar com o LGPD. Aí que está o engano, né? Porque por trás Legal. da pessoa jurídica há sempre muitas pessoas físicas. A LGPD ela não se aplica a pessoas jurídicas, dados de pessoa jurídica, mas por trás dela tem diretores, tem gerentes, tem executantes, tem um monte de outras pessoas que têm acesso a softwares, etc. Então, sempre que criar uma política, ela precisa atender formalmente a todas as diretrizes da LGPD, formalmente, mas ela precisa da aplicação de medidas de segurança. Então, sempre buscando atualização de software, fazer as auditorias constantes, porque se qualquer momento você tiver brecha e algum acesso indevido, algum dado aí pode ser vazado, sim. Às vezes alguém consegue acessar o sistema e indiretamente acessar aí alguma informação pessoal de quem está acessando. Então, de forma robusta,
Você coloca uma documentação formal, mas as medidas técnicas elas precisam ser constantes, né? Então, dando continuidade aqui, Marcelo, no que você estava comentando, só voltar aqui no ponto. Eu estava comentando aí do processo completo de adequação, né, que envolve todas as vertentes aí. Sim, sim. Só um minutinho aqui, deixa eu sair do chat aqui. Bom, muito bem. Então, Marcelo, então, voltando, a nível formal é isso, a gente precisa ter todas as documentações constantes alinhadas às atualizações da LGPD, e não só da LGPD, mas as resoluções em si, né? Então, como você mesmo comentou, tem resolução, por exemplo, a 17, a 19, tem a 15, a 17, se eu não me engano, ela traz como que tem que o encarregado de dados se portar, quais são as diretrizes a partir dele. Muitas vezes você pensa, você coloca alguém que nem está sabendo lá o que ele precisa fazer, o que ele faz, qual que é a função dele, e identifica ele como sendo o encarregado de dados, ele mal sabe o que ele está fazendo. Você vai perguntar sobre política de segurança, política de privacidade. São, às vezes, sinônimos para ele ou não, e aí a gente entra no grande problema aí da auditoria. Então, não basta a gente fazer, como você mesmo falou, uma adequação formal de todas essas documentações, se a gente não sabe muito bem como que aplicá-las, né? Exato. Eu acho que, de uma forma bem, assim, é difícil a gente trazer, a gente pode trazer exemplos genéricos aqui, mas é difícil a gente dar nome aos bois, porque justamente a LGPD nos impede, né? Mas é um caso muito simples aqui, que foi bem complicado para um cliente, é que ele fornecia para uma grande empresa, que já tinha feito todas as diretrizes de segurança, e ela, por questões de compliance, começou a fazer auditorias com os fornecedores, e ele foi selecionado. E aí ele precisou apresentar toda a política de segurança, política de privacidade, quais são as medidas que ele aplica para realmente manter isso ativo, e no fim das contas ele foi cortado como fornecedor porque ele não atendia. Então, muitas vezes a gente, como advogado, a gente busca aqui aplicar a adequação documental do cliente, e se ele não tomar cuidado de fazer a produção de evidência de que aquilo está sendo aplicado, ele se perde. Ele perde fornecedor, no caso desse exemplo, ele perdeu 30% de faturamento, 30% para um faturamento milionário é muita coisa. Você aí chega a ter um impacto bem razoável aí no seu dia a dia. Então, trazendo de uma forma bem mais concreta, né? É isso que a gente busca aqui, apresentar, alertar para todo mundo. Não, não é só o desconhecimento da lei que ela gera problemas, mas o desconhecimento da aplicação prática dela gera muitos problemas. Então, Marcelo, você tem aí um exemplo bacana para a gente poder, Sim, hipotético, para a gente poder tratar? vamos lá, vamos lá. Pessoal, antes do exemplo hipotético, e agradecendo aí a participação do Nicolas mais uma vez, quando a gente fala de medidas técnicas, pessoal, a gente fala, vou citar várias aqui. Por exemplo, quando eu falo de controle de acesso, muitas vezes eu estou preocupado lá com o cara logar, acessar uma pasta no servidor, acessar uma caixa postal de e-mail. E eu falei para vocês, às vezes você tem o RP, o sistema de gestão da empresa, um monte de falha de processo ali de que, quando implantou o RP, criou-se um perfil padrão, isso foi sendo copiado, aí você tem gente acessando coisa que não poderia dentro do sistema. Ninguém olha para isso, é impressionante como a gente pega esse tipo de situação. O que mais? Questões de backup mesmo em nuvem. Está local, está na nuvem, é um backup versionado que permite, puxa, eu voltar uma posição de 2 horas atrás ou vou voltar uma semana atrás. Porque a gente tem que se preocupar com isso. Quer dizer, um titular de dados pediu, por exemplo, a exclusão do dado dele. E a empresa está tudo de acordo ali com o que a lei determina para
fazer essa exclusão. Aí dá um problema na empresa, eu restauro um backup e o dado desse cara volta. Eu fiquei irregular por causa disso. Só para citar um exemplo. Eu tenho que ter controle disso também. Tratativas de incidentes, aí, como eu mencionei, bola de neve, né? Começa pequenininho e vai. Processos aí que estão falando muito de gerenciar vazamentos, como os softwares de DLP, que conseguem mitigar isso, a questão de vazamento de dados, e mais recentemente uma evolução disso, que a gente chama de IRM, que é um software capaz de avaliar comportamento do usuário. Então são coisas assim que a gente vai vendo ao longo disso. Então, isso dentro daquela lista toda de medidas técnicas. Pessoal, lógico que nessa live, que a gente tem 1 hora, temos aí mais um pouco menos de 15 minutos, não dá para a gente detalhar cada uma dessas medidas, como é que ela é aplicada, como é que isso é feito. Então vai aqui um convite para vocês, tá? Antes que alguém pergunte, eu não estou vendendo nada não, tá? É um convite mesmo formal aqui, que essa live ela tem o objetivo de ser uma prévia de uma palestra que nós vamos realizar uma data mais para frente, gratuita também para vocês, tá? Focando mais nas medidas técnicas. E o conteúdo dessa palestra, quem vai editar são vocês. Tá? Vocês, com base nisso que a gente está falando aqui, vão sugerir os temas que deverão ser explorados nessa palestra. Mais para o final do evento aqui, eu comento um pouco como é que vai funcionar isso aí para vocês, tá? Então, alinhar esse escopo, de alinhamento de escopo. Porque medidas técnicas são, você vê pela lista aqui de controle de acesso, criptografia, backup, recuperação, muitas vezes vocês têm mais interesses, aí principalmente o pessoal jurídico, alguns pessoal técnico também, em algumas específicas. Lógico que a gente não vai poder tratar de tudo na palestra também, mas é fazer um ranking das que são mais relevantes, o que mais interessou para vocês, para a gente voltar no assunto numa live focada nisso, tá? Exatamente uma palestra já focada nisso. Então agora eu vou compartilhar uma tela para a gente fazer um exercício prático aqui, tá? Vamos lá. Então estamos aqui com a tela de um exemplo prático, tá? Então vamos falar o seguinte. O que tem nesse exemplo prático? Esse exemplo é um caso real, tá? Só o nome da empresa que a gente colocou um nome fictício aí dessa empresa extremamente séria que está aí, a Acme Corp, é o símbolo dela, já diz tudo, né? Então, um exemplo prático de uma política de privacidade. Pessoal, esta política ela é real, tá? A gente encontrou numa empresa mesmo aí e ela traz algumas coisas que tem a ver com isso que a gente estava falando, tá? Então, primeiro ponto, com relação à segurança, ele fala aqui, ó, que a tal da Acme Corp, a Acme Corp empenha todos os esforços em manter dados pessoais protegidos. De cara, beleza, pensando em medidas técnicas. Que esforços são esses? Tá? Protegidos de precauções e salvaguardas. O que é? Backup, é replicação. Tudo bem, aqui está bem genérico. O que vai acontecer no processo de auditoria é que eu vou querer ver o que é isso. E aí que o problema pega, tá? Essas coisas às vezes não tem. No caso dessa política especificamente, além da gente encontrar ela num cliente, eu encontrei versões parecidas com ela em outros lugares, inclusive com negócios completamente diferentes do cliente. Parece que foi aquela coisa de copy-paste de um lugar para o outro, sem se copiar e colar, sem se preocupar muito até com o perfil do negócio. Tá? Segurança de sistema, aí ele fala que a Acme desempenha os melhores esforços, que eu não sei quais são também, tá? Principalmente para proteger seus dados, aplicando procedimentos rigorosos, também não sei, tá? De segurança de informação, visando impedir violações de seus dados. Aí segurança de banco, sistemas dispõem de processo de segurança lógico, legal, técnico, quais são, e administrativos compatíveis, que provavelmente são a parte documental. Tá? Para sensibilidade, informações, contudo, e por aí vai, do controlador. Criptografia, a Acme utiliza criptografia para transferir dados, não fala o que é transferido. Lógico, não precisa falar isso na política de maneira nenhuma, mas eu preciso ter alguma coisa por trás sustentando isso, que está dito aqui. Boas práticas. A Acme preza por atender requisitos de segurança e transparência nos melhores padrões, bababá, de mercado e por aí vai. Vulnerabilidades, ele fala a mesma coisa e ainda fala aqui que não há garantias de que a informação, isso é normal, tá? Porque não existe sistema 100%, mas eu tenho que provar que tudo que estava para cima aí eu fiz. Ou seja, se vazou, se houve um problema, é porque estourou aí, eu fiz tudo o que dava para fazer, até relatório de impacto aponta isso. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se esse cliente que usa essa política de privacidade tiver um incidente de vazamento, imagina aquele caso que a gente falou, de uma adequação que foi feita só documental, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, está estagnada, nunca mexi em nada. Aí um belo dia, esse cliente, por falta de não ter os processos, há um vazamento de dados de um titular. O cara pega, aciona a NPD manda procurar o cliente. Ele procura, o cliente não responde e-mail, e fica sem saber. Ele tem tudo isso na mão para voltar na NPD e reclamar. E a NPD vai bater na porta desse cliente. Só que esse cliente vai fazer, ele vai ligar para o Nicolas. Nicolas, sua vez. Vamos lá. Qual que é o problema disso? O que o advogado tem a ver com isso? Vamos falar aí, Nicolas. Essa é uma pergunta muito boa, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Porque você olha,
Do ponto de vista jurídico, tá bacana, apliquei tudo que precisava, botei as palavrinhas mágicas, né? Botei ali que tem precauções, tem salvaguardas, mas e aí? Aí você pode lavar, como advogado, você pode lavar suas mãos, falar, não, agora eu fiz o que tinha que ser feito. E aí você vai perder seu cliente, você vai ficar mal falado. Você pode, se você não se precaver a nível contratual com esse cliente, até ser responsabilizado a algum nível. Se você se precaveu, colocou em nível contratual com o cliente que você vai se ater apenas a medidas formais, ok, você está tudo bem com você, mas e aí? Você perdeu o seu cliente. Seu cliente não tem como demonstrar que ele tomou as precauções. Como é que ele vai fazer as salvaguardas ali? Às vezes é um cliente B2C que vende para consumidor final, ele tem uma loja online, os dados da pessoa estão tudo lá para ele emitir nota fiscal. Se alguém acessar lá, pegou tudo. Um cliente que vende para outras pessoas jurídicas, se alguém acessar, ele não tiver um bom sistema de firewall e de proteção, se alguém acessar, vai ter acesso a contratos, quem que participa, onde que estão todo mundo, os fornecedores, o cara vai acessar tudo. Então, assim, termos jurídicos jogados ao vento não valem nada. Então, o que a gente percebe aqui? Que os advogados perdem muito, muito de duas formas. Ou ele lava as mãos e não entrega a efetividade prática para o cliente, ou ele deixa de ganhar aqui se ele fizesse uma boa parceria com alguém especializado em TI, ele poderia abrir um contrato muito mais completo, com atendimento muito mais longo e muito mais efetivo. Então, ele faria a adequação LGPD formal, faria o assessment e faria a aplicação real, material de tudo isso, com atualizações constantes, verificações, testes, produção de evidências de que aquilo está sendo aplicado. E aí sim você apresentou um serviço jurídico e prático de forma completa. Então, muitas vezes eu vejo colegas aqui tentando trabalhar de uma forma formal. E aí, acabou. Seu problema é esse? Não é esse. A gente tem que trazer resultado para o cliente. E o cliente tem resultado quando ele tem a demonstração completa de tudo isso. Ainda que, como você falou, Marcelo, vaze algum dado, mas se você tem evidências de que você fez todas as medidas concretas para evitar que aquele dado foi vazado, ixi, em dosimetria da pena lá, você não vai ser multado. Provavelmente não. Então, a gente perde, ou a gente lava as mãos, perde cliente, ou a gente deixa de ganhar dinheiro se você não fizer um contrato bacana e bem completo, aplicando tanto a metodologia jurídica quanto a de TI. Então, voltando aí para você, Marcelo. Isso aí, Nicolas, valeu. Bem interessante esse posicionamento, pessoal. É o que eu estou falando desde o começo aqui, né? A gente tem que trabalhar junto, tá? Então não tem um pilar só para sustentar uma adequação à LGPD. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Então, para a gente refletir, né? Quando a gente está falando de conformidade com a LGPD, eu vou ter de um lado toda a parte tecnológica, do outro lado eu vou ter toda a parte jurídica, e é isso que vai trazer para mim um impacto aí de um incidente de segurança que pode causar um problema enorme para a empresa, né? Além de tudo isso que a gente falou, a pressão de um incidente de segurança acontecer é ainda maior, tá? Pessoal, estamos chegando no horário já, vou pedir para vocês mais uns 10 minutinhos aí, só para a gente conseguir encerrar adequadamente aqui. Então, algumas notícias, tá? Brasil sofre aumento explosivo de vazamento de dados em 2024, 5 milhões de contas comprometidas, tá? O que mais? Criminosos comercializam dados sigilosos de 13 milhões de clientes aí dessa empresa. Tá? Alunos do FIES tiveram inscrições vazadas, uma série de dados vazados. O que mais? Primeiras sanções aí de violação da LGPD indicam que a NPD multou pouco, mas multou com rigor, não deixou passar. Inclusive, teve muito caso aí dessa história do DPO sequer saber que ele era o encarregado. Então, o cara foi pego de surpresa. Bom, a NPD fiscaliza 20 empresas por falta de encarregado e canal de comunicação. Tá de estar adequado. Empresas grandes estavam nessa lista aqui. O que mais? A NPD recebeu mais de 2 mil requerimentos de fiscalização. Tá? Isso aí foi no dia 28/1 de 2025 agora, que ela totalizou isso. Tá? O que mais? Em um mês, a Autoridade Brasileira de Dados, foi em dezembro, abre mais investigações e processos do que nos últimos 4 anos. Isso mostra para vocês que o mercado, a NPD está se movimentando, tá? O que mais? Essa aqui é uma notícia. Isso aqui é um caso envolvendo essa empresa aí que está na lista, pessoal, que começou a ser investigada em 2023.
tá? E acabaram confirmando que houve um vazamento gigantesco de dados. Talvez essa seja a maior multa aplicada no Brasil em relação ao LGPD. Não sabemos disso ainda, mas assim, já foi confirmado que o vazamento aconteceu. E a empresa vai ser responsabilizada por isso. Tá? Esse dado aí saiu na internet, aí, na mídia. A NPD notifica 20 empresas, ó, incluindo essas aí, nomes conhecidos de empresas que estão aí, tá? O que mais? Cibersegurança, um alerta em grande escala com recursos de IA. Já tem gente usando IA e usando até contratação de serviços de ataque para cometer crime digital. Então, isso é um outro cenário aí que complica se eu não estiver protegido contra isso. Então, não é mais uma questão de ser, mas quando. O que a gente costuma brincar muito com relação, brincar no modo de dizer, tá, pessoal? Mas assim, às vezes o pessoal fala, para eu garantir meus dados, eu tenho que ser só um backup. Se um hacker invadir aqui e roubar meus dados, eu pego e volto o backup. Só que o hacker agora, ele tem teus dados e pode falar assim para você, ó, se não me pagar, eu vou vazar. E vou associar a você esse vazamento. Olha o tamanho da encrenca. Não é só mais proteger para não perder, não, é garantir que eu não perco mesmo, ou que eu consigo rastrear se isso acontecer. O que mais? Brasil tem aumento de 95% dos questões de cyberataques lá no primeiro trimestre de 2024. Isso aqui é um gráfico que mostra bem quais são as áreas de mercado que estão sendo mais atacadas aí, né? Você tem governo, indústria e saúde nos 3 primeiros pontos. Depois vem a parte de engenharia, arquitetura e por aí vai, tá? Isso às vezes varia de ano para ano. Isso é do fechamento do ano passado, né? Então tem áreas. A área de saúde, às vezes o pessoal fala, mas que área de saúde está fazendo aí? Pessoal, vocês pensam em termos de saúde, pensa, por exemplo, em laboratório de análise, coisa desse tipo, o volume de informações sensíveis que eles lidam e mais muita gente aí de exposição grande, né? Vão ter artista, jogador de futebol, um monte de gente famosa da mídia. Você imagina quanto vale no mercado aí, oculto no mercado negro, e quanto vale uma informação desse tipo de alguém em evidência. Então, o controle disso tem que ser absurdo. E a vontade de pegar essas informações para quem quer fazer dinheiro com isso também. Então, você está brigando com a pressão dos dois lados aí, tá? Enfim, deixa eu encerrar o compartilhamento aqui e voltar aqui. Vamos lá. Continuando, então. Talvez o cliente de vocês tenha a seguinte objeção, né? Às vezes, para fazer tudo isso. Fala, pô, não tenho recurso para investir. Pessoal, segurança da informação e privacidade mudou muito nos últimos anos. Você tem praticamente recursos, tecnologias e serviços para tudo que é tamanho de empresa, para tudo que é bolso. Tá? Então, não fazer isso não é desculpa mais. A gente fala desde software livre até soluções aí que integradas conseguem suprir muito bem vários tipos de negócio, vários tipos de empresa. Então, é questão de entender isso e entender a necessidade de cada cliente. Tá? Então, o mais importante, a gente viu alguns clientes também, uma outra falha comum é eu quero ir direto resolver o problema de privacidade para atender LGPD. Só que a gente tem que entender que a privacidade ela é uma consequência de segurança de informação. Tanto é verdade que a ISO 27001 lançou lá o complemento 27701, que ele depende da 27 para ser aplicado, que é a parte de privacidade. Então não adianta eu querer fazer privacidade se eu não fiz primeiro a parte de segurança de informação. Porque segurança de informação, pessoal, é o que vai produzir para a gente uma coisa chamada proteção de dados, que é o que vai garantir a privacidade. Então não dá para inverter essa lógica, não tem como, tá? Não tem como fazer isso. Então a conclusão, pessoal, a conclusão é de que muitas empresas, para a gente fechar aqui, a conformidade LGPD não está sendo cumprida e não está sendo adequada, feita da forma que deveria estar sendo feita, ou do escopo completo, como bem frisou o Nicolas agora há pouco. Tem sido tratado como um processo estático, muitas vezes aí como um processo totalmente estagnado e não como deveria ser, que é um processo dinâmico e contínuo. Mais ainda, tá? À medida que os negócios digitais evoluem, a tecnologia evolui, o risco aumenta exponencialmente. Estava falando de IA aí agora há pouco, que já é uma outra questão, tá? A gente vive um cenário aí de guerra cibernética no horizonte, está oculto isso e a gente não está percebendo isso acontecendo. Profissionais de TI, profissionais do direito precisam unir forças para que isso aconteça, tá? Para que a privacidade seja feita como uma questão multidisciplinar, tá? Como, na verdade, acontece em vários países. É que aqui houve uma divergência com relação a isso. Então, falando abertamente para vocês, pessoal, e colegas da área de TI, colegas aí do Nicolas e da área de jurídico, todos nós que estamos aqui com uma conversa comum sobre esse tema. Em termos de prestação de serviços da nossa parte, profissionais de TI, de vocês, advogados também, a gente está deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Tem muito dinheiro na mesa, por isso unir força e começar a complementar isso. Muitas oportunidades de criação de receita, inclusive receita recorrente. Execução de processo de adequação, do zero, da maneira correta que tem que ser feita. O que mais?
adequação e validação desses processos todos que a gente está encontrando para trás, que estão furados, que não estão funcionando do jeito que deveriam, que já estão implementados. E o mais interessante para todos nós, a manutenção e gerenciamento contínuo disso, que é bom para todo mundo, inclusive para o cliente, principalmente para o cliente, que você está diminuindo o risco dele de ter um problema. Como o Nicolas disse numa das falas dele, é uma coisa que as empresas têm que aprender, que ela vai ter que incorporar no orçamento dela e ter um gasto com isso, não tem como fugir disso. Tá? Não dá para deixar o negócio estático e achar que nunca vai acontecer nada. Tá? Bom, pessoal, a ideia era passar todo esse volume de informação para vocês e esse conhecimento, né? E vocês podem falar, não, agora o cara vai vender, né? Quanto vale esse conhecimento? Pessoal, esse conhecimento todo que a gente passou para vocês vale muito, tá? E ele foi entregue para vocês a custo zero, tá? A ideia aqui foi fomentar essa conversa, trazer isso para a mesa, trazer isso para discussão nossa aqui, tá? Vou compartilhar uma outra tela agora para a gente fazer o encerramento de forma adequada aqui. Peraí. Vamos lá. Bom, estão vendo a tela aí? Sim. Já sim, vamos lá. Então, para encerrar, vamos falar alguns tópicos finais aqui, pessoal. Embora a gente tenha estourado o tempo aqui, eu vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, a gente vai continuar um tempinho aqui, tá? Palestra que eu comentei com vocês, tá? Essa palestra sobre temas específicos das melhores, das questões das medidas técnicas, nós vamos fazê-la no dia 11/3, tá? Porque é um tempo assim, tem carnaval agora no meio e outra. Vocês vão ajudar a construir essa palestra, tá? Então, o que vai acontecer? Tem um formulário aqui no final, o link está aqui, tá? Vou pedir para colocar no chat aí também, se o pessoal que está acompanhando aí tem uma pessoa que está coordenando o chat aqui, se conseguir copiar esse link, põe no chat. Tem um formulário lá que serve para algumas coisas, serve para vocês avaliarem o evento, tá? Avaliarem aqui o assunto, o conteúdo que a gente trouxe, que é importante para a gente poder melhorar sempre. E tem lá um campo livre para vocês manifestarem o que vocês gostariam de ver nessa palestra. Que tema que vocês gostariam de abordar, qual a vertente que vocês gostariam de entender ali, para a gente montar uma palestra que vocês vão ajudar a construir. Tá? Para a gente falar exatamente do tema de maior interesse que vocês têm aí. Então, eu tô falando disso. O envio do e-book, tá? Também com base, obviamente não é só com questão desse formulário, tá? Eu vou enviar o e-book para todo mundo que estava inscrito aqui nesse evento, tá? Só não vou enviar imediatamente, porque faltava uma parte final aqui que envolvia algumas coisas que nós conversamos aqui de forma mais aleatória, para que vocês não fiquem sem nada do conteúdo que a gente tratou, tá? Então esse e-book vai ser enviado aí nos próximos dias para vocês, tá? Estou colocando abaixo as informações de contato, tá? As informações de contato do meu LinkedIn pessoal, tá? Do meu Instagram também, do YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube também dessa live. Foi transmitido pelo Instagram, mas teve um problema aí que parte do que era transmitido só está no meu Instagram, mas o pessoal vai providenciar as inserções aí nos locais corretos aí para a gente poder, para quem estava no Instagram, ter o conteúdo completo, inclusive da participação do Nicolas. Poxa, Nicolas, você não apareceu, estava no meu Instagram.